Nós chegamos na Tua presença agora em culto, com um desejo profundo e sincero de louvar o Teu nome. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Senhor absoluto das nossas vidas. Nós Te amamos e declaramos que desejamos viver na Tua presença, realizando a Tua vontade. Por isso, Deus, aceita este culto, aceita os louvores. Usa a Tua palavra que há de ser lida e compartilhada. Que o Teu poder seja manifesto em nosso meio. Que sintamos o agir do Teu Espírito. Que haja transformação. Que haja rededicação. Que haja consagração de vidas ao Senhor. Pois esse é o nosso desejo e a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você veio adorar a Deus, você veio louvar ao Senhor. Não há outro lugar melhor do que este, do que estar na presença do Senhor. Certamente, o resultado deste culto há de trazer bênçãos espirituais para a sua vida, que serão resultados nesta vida, mas sobretudo na eternidade. Que bom. E hoje nós temos um bom número de crianças, daqui a pouco, vamos pedir às crianças que possam ir para o culto infantil. A irmã Rose preparou algo muito especial. Que bom que você veio. Como diz sempre o nosso irmão Luiz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos todos repetir juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, Senhor, eu prefiro um dia nos teus atos, na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar. Que este seja o meu sentimento e o seu. O salmista, no Salmo de número 84, versículos de 1 a 4, nós vamos juntos ler este belo texto da palavra de Deus. O salmista diz assim, juntos: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. E nós fomos criados, nós fomos transformados, nós fomos salvos para o louvor e para a glória de Deus. Por isso nós vamos cantar agora, não é? Tem o hino antes dos cânticos que diz assim: sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Pois eu sinto a sua graça e o seu poder, refletido em cada face aqui, sua glória posso ver, sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sobre a condução da irmã Eide, juntamente com os outros irmãos, estaremos cantando este belo hino. Vamos louvar o Senhor. Sinta isto enquanto está cantando, faça destino a sua oração. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto sua graça, seu poder, refletido em cada face aqui, sua glória. Amém? Amém? Por essa certeza, louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar os demais componentes do louvor para que juntos possamos
é ajudar a congregação a adorar ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu, seu nome louvarei. Primeira razão de estarmos aqui é louvar o nome do Senhor, exaltá-lo na sua santidade, na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder. Convido a você a se colocar de pé e a cantar conosco este belo cântico. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Façamos isto, vamos exaltar o nome do Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um cântico? Sim. Vamos declarar que Jesus é o nosso Salvador, que outro igual não há. Todos os dias das nossas vidas até o último dia, louvaremos as maravilhas do amor desse Deus. Você quer declarar isso com o seu coração, com a sua mente, com o seu sentimento? Vamos declarar isso ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Os homens consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, todos juntos, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prosem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Nós vamos ainda louvar ao Senhor. E a mais bela de todas as histórias que podemos contar, que podemos compartilhar, que podemos escutar, é a história de Jesus, que deixou a sua glória e se fez homem e habitou entre nós. Vamos cantar o hino 499 e vamos, neste momento, dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. Vamos fazer isto. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo. Arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Busco-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo curar, meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Busco-me,
Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Amém? Amém. Imagine, a irmã poderia tocar aquele primeiro hino que nós cantamos, sim, com certeza o Senhor aqui está. A irmã tem sido uma bênção em nossa igreja, que Deus possa recompensá-la com bênçãos espirituais. A irmã vai tocar este hino e nós vamos estar orando, agradecendo a fidelidade do Senhor que tem cuidado de nós. Nós vamos orar agradecendo a fidelidade dos irmãos que vêm até a frente e depositam no altar do Senhor as premissas de suas rendas, como reconhecimento de que tudo que tem o Senhor tem lhes dado. Mas nós vamos orar também para que Deus fale ao nosso coração. Um culto completo, ele tem que ter louvor, ele tem que ter adoração, mas ele tem que ter palavra bíblica, verdade da palavra de Deus compartilhada, vinda dos céus aos nossos corações. Senão não será culto, será um ajuntamento solene. Nós queremos muito mais do que um ajuntamento, nós queremos ouvir a voz de Deus. Então você vai clamar, que Deus fale ao nosso coração enquanto temos esse momento de interlúdio. Vamos orar ao Senhor. Amém. Desejo compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração, e tem como título, Andando nos Dias Difíceis com Deus. Parece uma afirmação óbvia, comum, mas de fato nós temos aprendido a andar diante do Senhor nos dias difíceis. Os dias difíceis, quais são as lições que podemos aprender? Como devemos viver tais dias? Quando nos tornamos servos, e isso até parece, muitos estão dizendo que tudo vai melhorar e vai estar tudo muito bem. Isso não é verdade, às vezes até se tornam mais difíceis dias. Cada momento que passa, nós precisamos ter um novo propósito diante de Deus em nossas vidas. E precisamos entender por que Deus nos dá dias difíceis. Se eu entendo que Deus é soberano, que Deus é absoluto, o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Se eu compreendo e creio que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Se eu acredito absolutamente que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, eu entendo que Deus permite que venha sobre nós, ou sobre a minha vida, os momentos difíceis, de adversidades, os momentos críticos. Mas qual a razão?
por que enfrentá-los? Como enfrentá-los? Todos nós estamos enfrentando. E qual é a razão desses dias difíceis que estamos vivendo, mais do que nunca os dias atuais? Eu quero dizer que Deus sempre trabalha através de princípios. E Deus nos ensina com acontecimentos da sua palavra. Deus nunca muda. O mesmo princípio que Ele usou, a forma de trabalhar que Ele usou com todos os personagens da Bíblia, seja Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, usa hoje na minha vida e na sua vida, na vida do seu povo, nesses dias, nesse tempo, da mesma forma. O contexto é diferente, a cultura é diferente, mas Deus trabalha por princípios, e os princípios de Deus no Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, se manifesta da mesma forma hoje. Quais são esses princípios que precisam entender nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis? Peguei como exemplo a vida de um jovem, José. No capítulo 37, nos 4 primeiros versículos do livro de Gênesis, capítulo 37 do livro de Gênesis, versículos de 1 a 4, deixe-me ler, e desse texto vamos caminhar pela vida de José, e aprender como Deus trabalhou na vida dele, e como Deus trabalha na nossa vida. Todas as histórias, todos os relatos, todas as experiências bíblicas, foram utilizadas por Deus, para que nos dias atuais possamos olhar para estes exemplos, e então, adquirir o conhecimento e a verdade divina em nossas vidas. A partir do versículo 1 do capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Deixa-me caminhar mais um pouco. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Sabe, qual o contexto deste jovem? Conhecemos a sua história. José tinha 17 anos, segundo este texto. E começa a viver um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele tinha 11 irmãos e todos o odiavam. E ainda mais no texto seguinte, ele vai contar de um sonho do seu feixe, que se levantou e ficou de pé, e todos os outros rodeavam e se inclinavam perante ele. Então disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? É com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ele não era amado, ele era odiado pelos seus irmãos. E nos diz o texto que não tinha condições absoluta nenhuma de falar com seus irmãos de forma pacífica. Conhecemos a história. Certa feita, seus irmãos estavam no campo, e então José sai em direção aos seus irmãos. E eis que os seus irmãos, ao avistar José, disseram: eis, vamos resolver o problema, vamos matá-lo. Conhecemos a história. De tão odiado que ele era pelos seus irmãos, com 17 anos. Então, Rubem disse: não vamos matá-lo. Mas vamos matá-lo sim, vamos dizer que um animal o comeu, e então diremos ao nosso pai que ele morreu. Até que avistam um grupo e resolvem vendê-lo. E venderam José como escravo,
E ali ele foi como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele viveu os momentos mais difíceis. E isto aconteceu, meus irmãos, durante quantos anos? José tinha 17 anos, quando foi traído, quando foi vendido, quando foi escravizado, quando foi preso e outras coisas mais, ele tinha 17 anos. Até a idade de 30 anos, quando ele revelou o sonho a Faraó e se tornou o segundo homem do Egito. Ele viveu 13 anos de dificuldades, 13 anos difíceis, 13 anos de angústias, 13 anos de tristeza, 13 anos de sofrimento. Sabe, às vezes nós queremos que alguns problemas da nossa vida sejam resolvidos de forma rápida e imediata. Sempre que Deus nos permite passar por uma situação, Ele tem uma questão pedagógica em nós que precisa consertar a nossa vida. Então eu quero chamar a sua atenção para que possamos entender na vida de José quais são esses princípios que, andando com Deus nos dias maus, tudo faz diferença. Vamos lembrar algumas coisas na vida do José. Primeiro, Deus estava com ele. Durante esses 13 anos, Deus estava com ele. Quando eu estiver passando por dias difíceis, por adversidades, eu tenho que sempre lembrar que Deus está cuidando de mim. Às vezes, diante das adversidades, da angústia, do sofrimento, buscamos um culpado, buscamos uma situação, buscamos pessoas para dizer que estamos vivendo assim. E esse não deve ser o caminhar do cristão, do crente, mas entender que Deus está com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por isso, Davi, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. O que faz a diferença na minha vida, em todas as circunstâncias e em todos os momentos, é eu ter a convicção, é ter a certeza que Deus está comigo. Isso fará todas as diferenças para vencer os problemas, superar as dificuldades e as adversidades. Deus está comigo, jamais posso me esquecer disso. Deus está comigo. Sim, Deus está sempre conosco. É interessante que no Salmo de número 139, o salmista, e esse é um belo salmo, também de Davi, nos versículos 11 e 12, Davi assim relata a sua confiança em Deus. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares conosco. Então a primeira premissa que eu preciso entender é que Deus está presente com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Segundo, Deus sempre tem um propósito quando nos permite passar por dias maus. Eu preciso entender, às vezes eu não sei qual é o propósito de Deus. Às vezes nós só descobrimos depois que passamos. Olha o propósito, Deus tinha um propósito na vida de José. Durante 13 anos de sofrimento, Deus estava preparando José para ser o primeiro ministro do Egito. Todo o sofrimento de ser odiado pelos seus irmãos, de ser rejeitado, Deus estava trabalhando na vida de José. Sabe, cada momento, cada dor, cada sofrimento, cada decepção que eu passo, é algo que Deus deseja me ensinar, porque Deus tem um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada acontece em nossas vidas sem um propósito. Podemos ignorá-los, podemos não aceitá-los e sofremos quando não submetemos a isto. Deus tem um propósito para cada coisa em nossa vida. Às vezes eu não sinto Deus, às vezes eu não percebo Deus, e nos momentos mais difíceis nos tornamos tão frágeis que nem orar conseguimos direito. Parece que Deus não está cuidando de nós, mas Deus está conosco.
Ele está sempre conosco em todos os momentos e Ele tem um propósito para cada coisa. O propósito de Deus é que sejamos como Cristo e que possamos ter a maturidade. José tinha 17 anos e até 30 anos ele foi treinado. Sabe para quê? Deus preservou a nação do Egito quando, diante daquela grande seca, Deus deu a visão a José, ou revelou a visão de que os 7 anos de seca e os 7 anos de abundância, primeiro de abundância e seca, e eles puderam reter, colher e guardar sobre todas as coisas, aguardando os outros 7 anos que viria. E ele não apenas preservou a nação do Egito, ele preservou a continuidade na nação de Israel. Lá quando ele se tornou a segunda pessoa mais importante no reino egípcio, foi ali que ele mandou buscar o seu pai, seus familiares e deu continuidade à nação de Israel. Se ele não tivesse trazido a nação de Israel, certamente todos teriam perecido de fome. Deus tem um propósito e durante 13 anos ele foi treinado para ser o grande primeiro-ministro. Ele foi preservado para preservar a nação de Israel. Quarto princípio que quero destacar: Deus nos mantém nos momentos difíceis até o momento do seu propósito realizado em nós. Às vezes eu digo, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 10 anos, tem 20 anos. Enquanto o propósito de Deus não for cumprido na minha vida, certamente eu não sairei dessa. Tem pessoas que vivem o mesmo problema há muitos anos. Não entenderam que Deus tem um propósito, Deus quer trabalhar esse propósito. Quando ignoramos esse propósito, continuamos e deixamos de receber a bênção, a graça, a instrumentalidade que Deus deseja realizar em nós, porque temos ignorado o propósito de Deus em nossas vidas, e continuamos ali, e não saímos dali, e não continuamos, e não saímos, até o momento que reconhecemos o propósito de Deus, e Deus realiza o propósito dele em nossas vidas. Muitos de nós estamos patinando há muitos anos, porque o propósito de Deus ainda não foi realizado em sua vida, meu irmão. Precisa ser realizado. Quinto princípio: devemos andar nos dias maus com Deus até o novo dia. José jamais abandonou a Deus. O que a gente percebe nos crentes atuais é que nos momentos difíceis, sejam erros humanos, porque nós somos falhos, sejam erros organizacionais, porque a igreja é uma organização, a gente logo perde a comunhão com Deus e com os irmãos. Daqui a pouco eu deixo de andar nos caminhos do Senhor. E deixo de usar os talentos que Deus me deu para a glória dEle. Para o louvor dEle. Deus me deu talentos especiais, eu não os uso. E então eu já não mais estou na presença do Senhor como deveria. Sabe, nos momentos difíceis, nos momentos maus, eu devo continuar firme no Senhor, confiante, fiel, leal ao Senhor, até o novo dia. Como a noite devo esperar o amanhecer, porque Deus há de deixar que os seus raios venham sobre mim, e a glória do Senhor se manifestará em minha vida. Sabem, meus irmãos, José teve dias difíceis, no deserto, vendido e traído pelos seus irmãos, na prisão injustamente, mas ele nunca abandonou o que Deus tinha para ele. E por isso ele era diferente. Quando aquele copeiro, Mor, aquele homem, teve uma visão e José logo revelou, ele disse: eu estou vendo alguma coisa diferente. Aonde José passava, alguém via alguma coisa diferente na vida deste homem. Sabe por quê? A sua comunhão com Deus. Ele jamais abandonou o seu relacionamento com Deus. Jamais abandone, meus irmãos. A gente canta um hino, muitos que corriam, já não mais conosco vão. Quantas pessoas, lembra Paulo falando de Demas,
Diz, porque Dimas me abandonou tendo amado o presente século. Quantas pessoas têm deixado os caminhos do Senhor? E sabe o que acontece? Eu devo lembrá-los das promessas do Senhor. Devemos confiar, e este é o sexto princípio, devo confiar nas promessas de Deus. E há dois tipos de promessas. A promessa condicional, Deus cumprirá a sua promessa baseado em nossas respostas. Porque Deus me deu o livre-arbítrio, as minhas escolhas. Deus Ele sabe, Ele é onisciente. E Ele então, ao olhar a minha resposta e como respondo, as promessas dele se cumprem na minha vida ou não. Quantas promessas deixaram de ser reveladas a mim? Quantas promessas eu pessoalmente deixei de receber do Senhor, por não responder de forma positiva aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então eu os convoco, isso é algo muito pessoal, muito individual. Busque estar diante do Senhor, para que as promessas do Senhor e as maravilhosas bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Quando isso acontece, nós não corremos atrás de bênçãos, as bênçãos correm atrás de nós. Quando estou diante do Senhor, o Senhor move todas as coisas ao nosso favor para a glorificação do seu nome, para a edificação da sua igreja. Quando Deus percebe isso em nós. Mas há promessas incondicionais. A promessa incondicional, Deus cumprirá a sua promessa a despeito de nossa resposta. Deus me trouxe para ser usado nessa igreja, para o louvor dele, para o instrumento dele, para o louvor. Então assim não faço. O reino de Deus continuará. Deus removerá e Deus trará outra pessoa. O reino dele, quem perde somos nós, quando não nos colocamos completamente, inteiramente na presença do Senhor. E Deus cumprirá as promessas e outras em nossas vidas também. Sétimo, todas as coisas que aprendemos nos dias maus, compartilharemos nos dias bons. Sabe, valeu a pena os 13 anos difíceis de angústias, de sofrimento de José? Valeu? Você acha que valeu? Valeu, irmão? 13 anos. Valeu o sofrimento? Valeu? Claro que valeu. Louvado seja Deus pelos 13 anos. Sabe quantos anos José viveu? Quem lembra? 110 anos, nosso conhecimento ali, melhor do que qualquer. 110 anos. Veja bem, meu matemático, irmão Esdra. 110 anos. Se ele sofreu, para que Deus o preparasse, de 17 a 30 anos, 13 anos. E aí ele se tornou, com 30 anos, o primeiro-ministro, foi glorificado a Deus. De 30 anos até 110 anos, quantos anos ele veio para a glória de Deus? 80 anos. 80 anos ele viveu para o louvor e para a glória de Deus. Eu ainda quero viver 80 anos para a glória de Deus, que eu fiz muita coisa que não eram boas. Eu quero viver 80 anos também. Você também quer? O Esdra também? Quase isso, nem tanto, mas nós queremos que Deus faça em nós. Vale a pena quando ele se tornou governador do Egito, quando salvou a nação de Israel, quando trouxe seus irmãos, e sabe a coisa mais linda do texto? É quando Faraó olha para José e chama os seus, e diz uma coisa muito interessante, no capítulo de número, deixe-me ver aqui, 41, a partir do versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu.
Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-lhe subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos deste modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for fiel a Deus, se você glorificar o nome do Senhor, Deus há de te exaltar no momento próprio e certo, como fruto da obediência e como fruto do teu compromisso com o Senhor. Vamos lembrar dos princípios que destacamos nesta noite. Primeiro, nunca esqueça, Deus está sempre conosco. Mesmo quando você não sinta, mesmo quando você não pode perceber, Deus, nunca esqueça disso. Primeiro princípio, Deus está sempre com você. Segundo princípio, Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada acontece nesta vida sem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Terceiro princípio, quando Deus cumpre o seu propósito, aí Ele vai tratar você e vai trazer você novamente à superfície para que você seja visto pelos homens, para que Ele seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Quarto, você aprende muito mais nos dias maus do que nos dias bons. E por último, Deus, Ele te dará a oportunidade de compartilhar todas as coisas. Quando a gente passa por uma dor, por um sofrimento, por uma perda, a gente primeiro se torna mais sensível. E segundo, a gente pode compartilhar daquilo que a gente teve como experiência e como Deus trabalhou em nossas vidas. Quando eu já contei para vocês, o pastor da Igreja Batista do Farol, ele tem 2 filhos e resolveu adotar mais uma criança. Um bom pastor, uma pessoa muito especial, Roberto Amorim é o nome dele. Levou a criança recém-nascida para casa, tudo bem. Com passados dias, a criança foi crescendo e então ele descobriu que a criança tinha um nível mais elevado de autismo. E ele, contando a experiência, disse: eu pensei naquele momento, o que aconteceu? Ele disse: Deus queria me ensinar as lições que eu não tinha aprendido durante meus 30 anos de ministério pastoral. Durante 30 anos cuidando das ovelhas. Durante todo o estudo da Bíblia, eu vivi e estou vivendo as maiores experiências com Deus. Deus me deu esta criança para que eu pudesse aprender a cuidar e a depender do Senhor. Quando você perceber uma experiência adversa, momento difícil, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Qual é o propósito de Deus? E diga: Senhor, ensina-me que eu possa compreender o que Tu tens através dessa experiência para a minha vida. Uma vez eu conversei com alguém e a pessoa disse: eu estou tantos anos nesta situação. Eu disse: Deus está querendo te ensinar. Você não aprendeu ainda. Você não vai sair desta situação enquanto você não aprender o que Deus quer da sua vida. Passaram anos e anos e anos e esta pessoa continua na mesma situação. Porque não aprendeu e não tem aprendido o que Deus quer lhe ensinar com uma situação. Se não aprendemos, continuaremos na mesma situação por anos e anos e anos e anos. Até o momento que possamos reconhecer o propósito de Deus e entender o propósito de Deus para o qual estamos vivendo essa experiência, aí Deus nos pega, nos ergue
nos abençoa, nos usa, derrama o seu poder sobre nós de forma maravilhosa e extraordinária. Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. E você? Andando nos dias difíceis com Deus. Deus está sempre com você. Deus tem um propósito. Quando Deus cumprir o seu propósito, te trará de volta à superfície para mostrar aos outros a diferença que você há de fazer na vida de todos. Quando você aprende com os dias difíceis, você há de compartilhar nos dias bons as pessoas. E sempre Deus te dará a oportunidade de compartilhar os dias maus, para que outras vidas olhem você como referência. Se Carl Roger foi uma das áreas da psicologia dos anos 70, ele dizia, if you can, I can. Se você pode, eu posso. Ele só usava isso. Se você pode, a terapia dele, se você pode, eu posso. Fazia um certo sentido. Quando eu olho para você e sei que você superou e passou por aquilo, eu também posso. Porque eu vou ver Deus, como Deus se manifestou. E Deus trabalha na vida dos homens do Antigo Testamento, na sua vida aqui. Eu posso ver Deus na sua vida e aprender com você. É assim que Deus faz conosco. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Diga, Senhor, eu quero viver na tua presença, para a glória do teu nome, Senhor. Tu és o meu Deus. Em ti confio. Eu sei que estás comigo todos os dias. Eu sei que tens um propósito para todas as coisas em minha vida. Eu sei que quando o teu propósito se cumprir em minha vida, o Senhor me colocará no novo patamar, no novo nível, no novo estágio, no novo momento. Eu sei disso, Senhor. Então me ensina qual é o teu propósito, me faz entender o teu propósito, porque eu quero estar nesse próximo nível, Senhor, espiritualmente. Senhor, eu sei que eu tenho aprendido muitas coisas nos dias difíceis. Eu aprendo muito mais do que nos dias bons. Eu aprendo essas coisas nos dias difíceis para compartilhar com os outros nos dias bons. Me ajuda a entender isto, Senhor. Me ajuda a andar nos teus caminhos e a viver na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Cristo amado, vamos cantar 497. Pensa na letra. Cristo amado, sei que contigo sou o vencedor. Dá-me graça, dá-me teu poder redentor. Vamos cantar? Vamos cantar este hino. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu coração, tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me
paz e perdão do Senhor. Viva alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por este culto. Nos leva em paz para os nossos lares. Que tenhamos uma semana na tua presença. Que tenhamos entendido com a mente, com o coração e com o espírito como devemos viver nos dias maus. Em nome de Jesus. Amém.